Olá, sejam muito bem-vindos ao Abelcast, o podcast do La Salle Abel. Eu sou o João Pedro Dias. E eu sou a Maria Eduarda Barros. E, João, hoje esse episódio vai ser sensacional, não é mesmo? Sim, estamos aí muito perto do Enem. E eu sei que nesse momento é aquele momento decisivo e que geralmente a ansiedade ela vem com força, né, Duda? A gente imagina o quanto está se passando nessa cabeça aí de vocês. Nós estamos aqui para auxiliá-los. E para isso trouxemos duas convidadas super especiais. A primeira é Kátia Mendonça. Kátia, que é orientadora educacional do La Salle Abel desde 2013, pedagoga, pós-graduada em neurociência pedagógica e estudante de psicologia. Seja muito bem-vinda, Kátia. Muito obrigada pelo convite. E a nossa segunda convidada é ela, Lívia Braga, que é professora de Projeto de Vida e Fé no La Salle Abel e coordenadora da ação comunitária no La Salle, além de mestre em História Social pela UERJ. Seja muito bem-vinda, Lívia. Muito obrigada, gente. Caríssimos, vamos conversar, né? Ansiedade, deve estar todo mundo aí tremendo. Maravilha! Então, para começar esse bate-papo, uma dúvida. Existe, Lívia, ansiedade boa? Pré-prova, pré-ENEM? Então, eu diria para você que existe, para começar, uma ansiedade boa. Mas a ansiedade, a princípio, né, a partir do conceito freudiano, ela vai ser necessariamente um medo prévio a um conflito ou desafio que você já sabe que está para vir. Então, todas as vezes que você ficou ansioso, pensando numa prova, o Enem talvez seja para vocês a primeira grande experiência de ansiedade. Disse 1 milhão de vezes para vocês em sala, certamente não é a última, e tampouco a maior das ansiedades que vocês vão sentir, mas ela repete essa angústia do que é incerto. Nessa perspectiva, tem um jeito de não ter ansiedade, não se preocupar com a prova. Mas aí eu acho que pra gente que quer resultado, não tem o que fazer. Com certeza. E Kátia, como a gente pode diferenciar um nervosismo natural de uma ansiedade que talvez esteja passando do limite, principalmente nessa etapa pré-ENEM, pré-prova, ou uma etapa um grande evento na nossa vida? Então, seria muito importante o estudante pensar, né, em todo o processo, toda a trajetória dele, os simulados que eles fizeram, os exercícios propostos pelos professores. Isso o ajuda bastante nessa preparação. É para isso que a gente está aqui toda semana, né, sempre falando sobre esse tema. E as dúvidas que foram tiradas, as anotações. Então, isso já é uma grande conquista. Isso já é uma vitória. Sim, claro. Isso me ajuda, então, a me preparar, transformar essa ansiedade em ação. Perfeito. E existe algo que pode ser feito no dia anterior da prova ou na semana ali que antecede a prova que me ajude a me concentrar mais, mas também ficar mais tranquilo e equilibrado nesse processo? Posso começar? Pode, claro. Tá. Eu entendo, assim, que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que, retomando o conceito, né, e retomando, inclusive, assim, qual a diferença dessa ansiedade boa, de quem está preocupado com o resultado futuro, para alguém que está num nervosismo extremo, quer dizer, que está pressionado com o que vem externamente, ou mesmo internamente, a pressão do resultado ideal, né, ou mesmo o medo do fracasso. Acho que a primeira coisa é cortar pensamento intrusivo, assim, porque, por vezes, uma parte da dificuldade tá que, se você ficar pensando só nisso, pode ser que te atravesse um pensamento intrusivo. Eu não fiz o suficiente. Caramba, se você fez todo o processo, como a Kátia acabou de mencionar, você fez o suficiente. Você deu tudo de si. Ou um pensamento intrusivo de eu não vou ser capaz, né? E aí tem uma coisa que é importante a gente mencionar, né? Existe a certeza de que acreditar na nossa capacidade melhora o nosso resultado. Então, cortar pensamento intrusivo. 2, acreditar naquilo que você construiu. Dormir bem. E aí, sono é fundamental. Assim. Com certeza. O sono e a alimentação, né, Lívia? Porque a gente precisa ter
sempre na nossa vida um balanceamento dessas refeições. Mas na véspera do Enem, nada de coisas assim que de repente eu não estou acostumado. Por exemplo, se eu não janto, né, não costumo jantar, e aí eu vou então preparar um alimento, uma janta reforçada, não. Eu vou continuar na minha rotina, né? Leve, balanceada, com aqueles cuidados sempre, na véspera da prova, de preparar seu material, o kit, né? Com a sua identidade, as 2 canetas pretas que você vai precisar usar na hora da prova. Aí, já anotem quem está em casa, é importante já anotar tudo isso. Claro. Uma outra coisa, sua garrafinha de água. Alguma coisa que você possa levar, como uma barrinha de cereal, uma fruta, algo que te dê ali uma tranquilidade. Tudo isso, você preparando na véspera, vai te dar um conforto, né? Vai te dar uma segurança maior. Uma coisa importante, pessoal, procure saber o local da sua prova, aonde ela vai ser feita, o trajeto que você vai precisar percorrer. Lembre-se que no dia teremos várias pessoas fazendo o mesmo trajeto. Então, dificuldade de você pegar o seu transporte ou de você estacionar o seu carro. Enfim, tudo isso é importante a gente lembrar. Com certeza, afinal, ninguém aqui quer um laçalista no Atrasados no Enem, não é mesmo? Verdade. E eu acho muito importante até você trazer isso, porque às vezes a gente acha que é algo bobo, né? Separar a caneta, todo mundo já sabe da caneta. Separar o lanche, todo mundo já sabe. Mas às vezes numa véspera de prova, até mesmo no dia da prova, a gente está tão ansioso que essa coisa boba se torna algo muito grande, né? Então, se eu posso me precaver, né, e preparar isso antes, é muito importante porque é menos uma preocupação ali no dia da prova, né? Até mesmo chegar Perdão. Não, pode ir. Eu acho que até mesmo se preparar para chegar com um pouco de antecedência no local de Com prova, né? certeza, Porque é sem melhor dúvida. prevenir, é melhor você já estar ali do que, né, faltar 5 minutos se você ainda estar no trânsito, estar ali longe do local de prova. Então, nesses momentos é melhor se precaver, ser prevenido e chegar ali com antecedência. Nessa perspectiva, retomando, né? Ansiedade é esse medo do imprevisível. Então, você imagina, você já tem ali uma tendência a estar um pouco diferente internamente nas suas emoções com relação ao que o dia significa. Qualquer coisa que foge do controle vai te atravessar de um jeito muito mais intenso. Quando a Kátia fala, confere o local, né? Há alguns anos a gente vê aluno chegar num lugar e descobrir na hora de entrar que é o outro campus. E aí ele tem... Que bom que ele foi antes, Duda, porque ele tem 30 minutos para atravessar um bairro, assim. Então, esse confere, olha 2, 3 vezes, faz as coisas com antecedência, se prepara, se alimenta bem. Isso também vai ser fundamental para diminuir a ansiedade. Isso dá segurança, né? Sem dúvida. É isso. E, Kátia, você atende também os responsáveis laçalistas, né, durante o seu trabalho. E como a família, como os pais, enfim, todos os familiares podem auxiliar aquele estudante que vai fazer o Enem? Bem, com os pais, a gente sempre dá as orientações como num dia normal da vida, né? Até porque o Enem é importante, sim, importantíssimo, mas ele não define a vida do aluno. Ele não define a vida daquela pessoa. Ele é mais uma etapa na construção de uma trajetória, né? Então, pais, melhor valorizar todo o esforço que eles fizeram. Com certeza se prepararam bem. Então, palavras de ânimo, né? De incentivo, de uma preparação de uma salada, uma refeição suave, um bom café da manhã, uma força, né? Eu estou contigo, eu sei que você vai conseguir. E sempre, assim, lembrando das coisas sem grandes exigências, né? Sem cobranças. Isso é muito importante. Até porque o aluno ele já está se cobrando internamente, né? Há uma autocobrança excessiva, às vezes, dependendo do aluno. Então, eu acho que
a palavra de incentivo de quem a gente ama, seja o pai, seja o irmão, seja o amigo, é fundamental nesses momentos, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma, é importante. E assim, os alunos, eles têm muitas pessoas que eles veem como seus exemplos. Irmãos mais velhos, eu atendo muitos pais que foram alunos do La Salle Abel, isso é muito importante, muito legal. Mas eles se veem muitas vezes nesse papel, nessa insegurança de conseguir superar essas expectativas. E a gente tem que aceitar que cada indivíduo tem a sua proposta, né? Merece o nosso respeito, as suas decisões, todos os seus valores. Isso tudo foi construído ao longo do tempo. Então, nós precisamos ter essa certeza de que nós proporcionamos aos nossos filhos o melhor e que eles estão também fazendo o melhor que eles podem. Isso é importante a gente levar. Perfeito. Eu acho que tem uma coisa, assim, a Kátia falou dessa coisa de cada um tem a sua proposta, né? É isso, cada um vai ter o seu projeto de vida. De repente, meu irmão passou para medicina, mas medicina não é o que eu quero. Então, a minha relação com essa prova é diferente. E eu não atendo os responsáveis, mas o tempo que passo com os alunos... Claro, a gente tem responsáveis maravilhosos, super conscientes. E acho que é isso, né? Esses bons exemplos precisam ser reverberados. Então, assim, acho que é hora do pai, da mãe, da pessoa que está ali em casa ser o eixo de apoio, né? Ainda que exista uma ansiedade também, né? Uma expectativa também da família, ele precisa segurar a onda dele, porque não é ele que vai estar fazendo a prova. Então... é hora de deixar essa criança, esse adolescente, esse jovem, quase adulto, fazer a parte dele, no caminho dele, do jeito dele, né? Perfeito. E em projeto de vida e fé, antes do Enem, antes da prova, você faz alguma aula especial? Tem alguma dinâmica com a terceira série? Como funciona? Ou até mesmo com a segunda, com a primeira, né? Afinal, são treineiros. São treineiros. Eu entendo, assim, que desde a primeira série a gente faz alguns exercícios em sala, ensinando pequenas técnicas de meditação. Claro que isso não é um espaço de aula de meditação. São pequenas técnicas de cotidiano. Nas vésperas do Enem, o que a gente faz com eles é uma aula mais motivacional, assim. É tempo de celebrar aquilo que eles plantaram, né? E acho que esse fortalecimento da autoestima nesse momento, de acreditar que eles fizeram um belo percurso, de que os pais escolheram uma excelente instituição. Isso não pode ser uma dúvida para ninguém. Então, acho que é hora da gente celebrar isso. E reviver esses exercícios de meditação. Vocês me perguntaram antes, né? O que dá para fazer no dia, assim? Acho que respirar é um exercício importante no dia, né? Vai abrir a prova, dá uma respirada antes. Encontrou um negócio que não está fluindo bem. Dá uma respirada antes, assim. E se infla também daquilo que é positivo na tua caminhada, né? A gente tem excelentes alunos e a gente tem alunos muito bem preparados, então não tem por que eles não irem muito confiantes para esse processo. É até interessante citar, que você deve ter visto, mas em outros episódios a sua aula foi muito citada, né? Tivemos ex-alunas aqui presentes em um dos episódios e elas citaram o quanto essa preparação e o quanto esse incentivo foi importante para elas, né? Citaram até um caderninho. Tem um caderno da vida, tem um livro da vida, que desde o primeiro ano eles vão fazendo. Hoje todas as atividades são online, né? Desde a pandemia a gente mudou isso, assim. Mas vários deles têm um bloco, que é como um caderno, em que eles fazem de fato o projeto de vida deles. Perfeito. E é importante até essa dimensão de projeto de vida, porque isso é algo muito valorizado aqui no La Salle Abel, de realmente incentivar o aluno naquilo que ele tem aptidão e naquilo que ele deseja seguir na vida dele. Porque muitas vezes a gente tem essas carreiras dos sonhos, né, e quer impor isso ao aluno, e às vezes não tem nada a ver com a vida, com aquilo que ele quer, não tem nada a ver com aquilo que ele tem aptidão, e aqui no La Salle Abel a gente quer de fato desenvolver aquele estudante naquilo que ele deseja para a vida dele, né? Então é um caminho que é construído juntamente da família, né, Kátia? Eu acho que você pode... Sem dúvida, João, você tem toda a razão. E eu divido isso muito com a Lívia, né? Sim. Quando eu atendo os pais, eu vou lá na nota de empreendedorismo e projeto de vida. Aí eu falo, olha, aqui, por exemplo, nessa disciplina, é uma disciplina que não faz parte da grade curricular.
Então, o aluno ele tem trabalhos e a nota dele é construída de acordo com a participação dele, com a proposta da professora. Quando o aluno não tem uma nota razoável, né, está abaixo da média, isso me diz muito e me preocupa, porque qual é o projeto de vida dele? Qual é a expectativa de futuro que ele tem? Isso diz muito sobre o estudante. E se é algo que não está fluindo bem, e eu divido muito isso com a professora, eu procuro aquela família, a gente busca então o aluno para saber o que foi, o que aconteceu, por que você não fez esse trabalho. Às vezes ele tem alguma dificuldade de falar de si, do que ele espera da vida, qual é a expectativa dele em relação até à família. Talvez uma preocupação dele não está atingindo o objetivo que a família almeja, enfim. E aí, isso é importantíssimo. Então, é uma disciplina que eu destaco muito como prioridade. Sem dúvida. E é bacana, porque é isso que a gente fala de formação integral, né? É formar o aluno não apenas academicamente, mas olhar para dentro do aluno mesmo e tentar entender o que está se passando. E entender, Duda, que a hora em que ele sabe aonde ele quer chegar, ainda que seja um planejamento de médio prazo, a maneira como ele vai lidar com a preparação passa a ser outra. Quando a gente se apaixona por uma ideia para nós, de quem a gente quer ser, o tipo de empolgação, o tipo de envolvimento que a gente vai ter, vira outra coisa. Então, como a gente tem ex-alunos de sucesso, e que se você vai perguntar para ele, ele diz assim, eu decidi que eu queria aquela universidade, então eu estudei para aquilo, e aquilo foi fundamental para eu me sentir motivado no meu projeto, né? Então, acho que ter um projeto de vida ajuda muito, sim. Acredito que a importância do autoconhecimento nesse processo todo, inclusive até na escolha de carreira. A gente comentou disso em um dos episódios, que muitos estudantes têm essa dúvida, e ali na terceira série é onde de fato precisam decidir, e a importância do autoconhecimento nesse processo. E esse autoconhecimento também pode ajudar a amenizar essa ansiedade pré-prova, não é verdade? Sim, eu acho que o autoconhecimento ele ajuda o tempo inteiro, né? Eu digo para os alunos, Sócrates vai ter uma frase ali no início dos escritos que ele vai dizer assim, Platão vai dizer assim em nome dele, de que me adianta saber tantas coisas, de que me adianta ser sábio sobre mim, eu ainda não sei nada, né? Então, antes que eu vai investigar as outras coisas, preciso investigar a mim mesmo. E eu acho que esse processo de investigação vai ajudar, por exemplo, assim, se eu sei como eu me comporto, se eu fiz os simulados todos a sério. De vez em quando eu escuto de um aluno assim, eu não fiz os simulados a sério. Meu filho, por que isso, né? Se eu fiz os simulados a sério, eu já sei que eu gasto mais tempo nisso do que naquilo. Eu já sei como aluno que eu vou ficar mais inseguro se eu começar por essa matéria. Então, até a minha estratégia de prova vai se adaptando a quem eu sou. Se isso vale para uma prova de um dia só, imagina para tua carreira. Imagina para tua vida inteira. Então, é evidente que autoconhecimento é quase um superpoder. É verdade. E falando agora da prova, né? Do dia da prova. Se o aluno ali bateu uma ansiedade, se ele olhar para a prova e falou, ferrou, esqueci o que estudei no simulado, e agora? Tem alguma dica, algum conselho, né? Respira, lembra da meditação? Tem algum conselho nesse sentido? Sim, ele pode, de repente, travar numa questão, né? E a gente está sempre dando essa orientação. Travei nessa questão, eu vou pular ela, eu vou deixar ali marcadinha no meu caderno e vou pular para uma próxima que vai ser mais fácil. E aí a gente sempre orienta que ele comece pelas questões mais fáceis, porque isso vai fortalecer o seu cérebro, vai te dar uma autoconfiança, para depois você então voltar naquela questão e resolvê-la, né? Uma outra coisa, eu acho que Lívia tem muita coisa ainda para complementar sobre isso, mas uma outra coisa que me veio aqui à cabeça, pessoal, importante, na hora de você marcar o seu caderno e transcrever a sua resposta para o seu cartão, atenção, porque nesses anos de experiência eu já vi alunos muito bem preparados que na hora de marcar o cartão, por conta da ansiedade, né, e daquele momento ali
tão tenso, ele acaba marcando o cartão errado. Então, na hora de marcar o seu cartão, procure ter tranquilidade para transcrever, para marcar exatamente como você fez na prova. É claro que só você vai saber o que você está passando ali. E nós estamos aqui na torcida. É importante, todas essas dicas, é muita informação, mas a gente está aqui para te ajudar. Quando a gente fala de dica para essa hora, eu acho que pular é uma boa ideia, mas eu sempre me pego pensando que às vezes você pula uma e você vai para a segunda e travou de novo. E aí tu vai para a terceira e travou de novo, e aí você corre o risco de entrar numa de que tu não sabe nada. Então, nessa perspectiva, eu diria, leu a primeira, travou, ok, pula, vai para a segunda. Leu a segunda, travou, é a ansiedade que está falando. Já não é mais a prova que está falando. Então, nessa hora, ainda bem que a gente treinou, pés fixos no chão, porque isso liga a gente no agora, mãos sobre o joelho. A gente treina meditação sentado exatamente porque se precisar fazer no dia da prova, na hora da prova, consegue fazer. Fecha teu olho, respira, refaz o caminho, lembra daquele professor, lembra de onde você está agora. Faz uma oração, né? Eu falei de fé. Assim, eu acho que se autoconhecimento é quase um superpoder, fé é um superpoder. Então, assim, aproveita, faz uma oração, te acalma, né? E vou retomar o podcast anterior. Se estamos nas mãos de Deus, estamos bem. Se coloca nesse lugar de que é um filho amado, de que aquele momento é para você. E aí recomeça. Acho que é por aí. Olha, muitas dicas valiosas, né, Duda? Eu quis fazer a meditação junto com a Lívia nesse momento. Eu fiquei com vontade de fazer o Enem novamente com todas essas dicas. Vai que... Então você aí de casa, anota tudo, se precisar rever o episódio, porque eu acho que são muitas dicas, muitos conselhos e de quem sabe, quem entende do assunto, Eu né? acho que vale compartilhar com seus amigos também, Com que vão certeza. fazer Enem junto com você, porque é uma aula aqui, é um momento bacana para se aprender ali os detalhes finais antes da prova. E meninas, o Enem é esse final de semana, os estudantes estão aí na expectativa. Esse é o último episódio do Abelcast antes do primeiro dia do Enem. E qual conselho, qual dica, qual recado vocês deixariam para os estudantes para acalmar o coração deles? A gente tem dito sempre nos episódios de que aquilo que eles estudaram, que aquilo que eles se prepararam já está dentro deles, né? Eles já têm as ferramentas, já tiveram todas as ferramentas. Então, qual o recado que vocês deixam para os estudantes da terceira série? Bem, nós já demos várias dicas aqui. Na véspera da prova, você precisa relaxar. Ver um filme suave, passear na praia, tomar uma água de coco, uma música que você goste. Nós ficamos muito gratos pela sua permanência aqui conosco, pela confiança das famílias, isso é importantíssimo, né? Quantos pais a gente atende desde a primeira série, desde o fundamental, eu falo do ensino médio, mas eu sei que muitos estão aqui e são perseverantes, e isso é muito valioso. Muito obrigada às famílias pela confiança, né? Por tantos anos de trabalho e confiar nesse trabalho tão importante que a gente faz. Com certeza, nós estaremos lá, né, com vocês, muitas lembranças boas. Então, assim, é importante que vocês tenham essa certeza de que nós estamos com vocês, lado a lado, porque isso é muito reflexo do nosso trabalho que nós realizamos. Então, é importante que vocês tenham sempre isso em mente. E a nossa gratidão para as famílias, né? Com certeza. Galera, boa prova. Vocês têm totais condições. Tem hora que é preciso parar de sonhar e partir. Então, chegou a hora de fazer valer aquilo que você passou os últimos anos sonhando. Vai tranquilo, que na verdade o caminho já está construído. É só mais um dia. Se bater ansiedade ali na hora de sair, agarra um travesseiro, tranca no banheiro, grita, 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 põe uma playlist de poder, vai antes para a prova, não come um monte de besteira, pelo amor de Deus, para não mexer aí com o que não é para mexer na hora da prova. Boa prova, tá? Um beijo grande, vai pegar nosso abraço lá no stand, que a gente vai estar esperando vocês. Eu acho que antes da prova ouve esse podcast novamente, se precisar, ouve todo esse momento aqui, que vai te auxiliar com certeza.
Que episódio! Que episódio. Que episódio. Eu adorei mesmo. Eu já quero pegar as dicas de meditação com a Lívia, de verdade. Vou participar de uma das aulas. Me aguardem, queridos. Queremos agradecer pela participação de vocês. Obrigada, Kátia. Obrigada, Lívia, por toparem estar aqui conosco em mais esse episódio. Eu agradeço, né? Eu me sinto honrada sempre. Eu sempre começo com uma crise de eu não sei o que eu vou falar, meu Deus, não sei se eu tenho para contribuir. É uma ansiedade boa, É uma né? ansiedade boa. E que bom que vocês também confiam na gente. Que bom que a gente pode contribuir com um pouco da nossa experiência. Obrigada também por abrir esse espaço para nós. Obrigada, João. Obrigada, Duda. Obrigada a vocês pela paciência, né? Por toda essa compreensão. Boa prova, pessoal. Eu estou muito feliz de participar. Eu tenho muitas boas lembranças aqui no Colégio La Salle Abel e certamente essa é uma delas. Muito obrigada. A gente fica feliz de ouvir isso. Eu acho que enquanto Abelcast, a gente também quer desejar uma excelente prova para vocês. Com certeza. Você que esteve aí conosco durante toda essa trajetória, ainda não é o último episódio. Semana que vem nós ainda temos o Abelcast com um episódio incrível entre as provas ali para você se preparar para o segundo dia de Enem. Mas já para esse primeiro dia nós queremos te desejar uma boa prova. Você tem todas as ferramentas e todos os meios para conseguir a sua aprovação, conseguir a excelência nessa prova. Fique tranquilo, nós estamos aqui com você, né, Duda? Vocês já estão prontos, vocês já se prepararam. Agora é hora de correr atrás do sonho. Agora é hora de botar em prática tudo aquilo que vocês aprenderam ao longo do ano e todas as dicas que vocês escutaram aqui no Abelcast. Foi uma alegria estar com vocês nessa jornada de preparação para o Enem. E até semana que vem com mais um episódio do Abelcast. Até breve!